Você já abriu Mateus capítulo 1 e viu aquela lista enorme de nomes e pensou, meu Deus, o que eu vou aprender com isso? Então fica aqui comigo, hoje você vai aprender porque Mateus começa o evangelho com uma genealogia e o que esta lista de nomes revela sobre Jesus. E se você está aprendendo o Novo Testamento comigo desde o começo, já se inscreve no Curadas para Curar e vamos juntas, amém? Vamos lá. Pega sua Bíblia, papel e caneta, vamos lá. Nas aulas anteriores, na aula anterior, nós construímos uma base para chegar até aqui, amém? Aprendemos que o que é o Novo Testamento. Aprendemos que ele possui 27 livros e que entendemos que o Antigo Testamento aponta para aquilo que Deus cumpriria em Cristo. Amém? Aprendemos quem é Jesus e também entendemos um pouco do mundo em que Jesus nasceu e viveu. Agora nós vamos começar a estudar os evangelhos. E começamos pelo primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1. O primeiro versículo diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Abraão. Isso. E aqui já encontramos algo muito importante. Mateus não começa contando milagres para Jesus, de Jesus no caso. Não começa contando sobre os discípulos, né? Ele não faz isso. E ele não começa contando sobre pregações também. Mateus ele começa apresentando a origem de Jesus. E isso não aconteceu por acaso. Então, por que Mateus começa com uma genealogia? Agora, pensa comigo. Hoje, quando queremos conhecer alguém, perguntamos qual é o seu nome, não é mesmo? De onde você é, como e o que você trabalha. Mas no mundo antigo, especialmente entre os judeus, a família, a descendência tinha um peso muito grande sobre a genealogia. A origem de uma pessoa, ela dizia muito sobre a sua identidade. Por isso, para um judeu daquela época, aquela lista de nomes não era apenas uma lista, como escreve aqui Mateus. Essa lista contava uma história. E Mateus está mostrando que Jesus pertence à história de Israel. E isso é muito importante. Jesus não apareceu do nada, tá bom? Amém? A história de Jesus, ela está ligada a uma história que Deus vinha conduzindo desde o Antigo Testamento. E Mateus destaca dois nomes logo no início, Abraão e Davi. Presta atenção nisso. Abraão nos lembra das promessas que Deus fez ao seu povo. Davi nos lembra da promessa de um rei e de uma linhagem real, né? Então, quando Mateus chama Jesus de filho de Davi, filho de Abraão, ele está mostrando aos seus leitores a promessa que vocês conhecem, estão apontando para alguém que é o Novo Testamento. E esse alguém é Jesus. Jesus é o Messias prometido. Agora lembre do que aprendemos na aula anterior. Os judeus conheciam as Escrituras, conheciam as promessas de Deus e esperavam o Messias. Eles estavam esperando o Messias e o próprio Jesus estava ali na frente deles, eles não enxergaram isso. A palavra Messias significa ungido, era aquele que Deus havia prometido, né? Então, quando Mateus ele apresenta Jesus como filho de Davi e filho de Abraão, ele está conectando Jesus às promessas do Antigo Testamento. Oh, glória! E como se Mateus estivesse dizendo, assim, ó, a história que vocês leram durante tanto tempo está chegando ao seu cumprimento. Se liguem, acordem, isso é muito importante para quem está começando a estudar a Bíblia, amém? O Novo Testamento não está separado do Antigo Testamento. Ele prevalece. Existe uma continuidade aí. Existe uma história de redenção. Deus estava conduzindo a história até a chegada de Cristo. É lindo demais, né? Por isso que eu amo estudar a Bíblia. Por isso, quando você estudar Mateus, vai perceber que muitas vezes ele cita o Antigo Testamento. Ele quer mostrar uma verdade. Jesus é o Messias prometido
e há uma genealogia cheia de histórias. Agora chegamos a uma parte que pode chamar a nossa atenção aqui. Vamos lá. Quando começamos a ler a genealogia, encontramos muitos nomes. Talvez você pense, eu não conheço a metade dessas pessoas. E tudo bem, mas existe algo que você precisa saber. Amém? Aqui, fala aqui várias coisas aqui, ó. Salomão gerou Roabão, Roabão gerou Abias, Abias gerou Asa, e olha só. E mesmo assim Deus continuou conduzindo a história até Jesus. Mesmo eles errando, Deus não parou ali. Isso nos ensina algo muito forte. Deus trabalha através da história. Ele não depende de famílias perfeitas, não depende de pessoas sem passado, que tenham um passado perfeito. Deus conduz seu plano mesmo em meio às imperfeições humanas, minhas irmãs. E isso também fala conosco hoje. Se você está olhando para a sua própria história e pensa, minha família é complicada, meu trabalho é complicado, eu fiz escolhas erradas, eu tenho um passado no qual não me orgulho, né? E que todos nós temos. Minha vida não começou do jeito que eu gostaria, mas Mateus 1 nos mostra que Deus não perde o controle da história e nunca vai perder. A sua história pode ter fases difíceis, né? Mas Deus continua sendo Deus. E quando entregamos a nossa vida a Cristo, o passado não precisa mais interferir no nosso futuro. Ainda bem, né? Glória a Deus por isso. E Jesus, ele passa a ser o centro da nossa história. E agora vamos ver aqui as mulheres na genealogia. Agora eu quero chamar sua atenção para um detalhe muito importante. Na genealogia de Mateus aparecem mulheres. Você já percebeu lá? Lá a gente encontramos aqui Tamar, Raabe, Ruth também. E também encontramos Betseba, mencionada como a mulher que havia sido esposa de Urias. Eu já tive um pouquinho de raiva dessa Betseba, mas o Senhor me tratou e falou comigo sobre isso. E depois encontramos Maria. Para nós, talvez isso pareça apenas uma informação, mas precisamos lembrar do contexto daquela época. Sempre que lê a Bíblia, irmãs, lembre do contexto da época. A genealogia, normalmente, ela não dava destaque à linhagem masculina. Em Mateus, ele inclui mulheres na história da linhagem de Jesus. Isso é maravilhoso, né? E não são histórias perfeitas, tá? Tamar, ela teve uma história complicada. Raabe era uma mulher de Jericó e não fazia parte do povo de Israel. Ruth era moabita. Betseba aparece ligada a uma história marcada pelo pecado de Davi, que é o adultério. Então chegamos a Maria, uma jovem escolhida por Deus para participar, né, de algo extraordinário que é o nascimento do nosso Jesus. Olha só que interessante. Desde o primeiro capítulo, Mateus ele está mostrando ali que Deus trabalha através de pessoas com histórias diferentes. E não pessoas perfeitas, e não histórias perfeitas. Pessoas diferentes, de diferentes origens. Com histórias difíceis, complicadas, com problemas, pessoas que precisavam da graça de Deus. E isso aponta para aquilo que veremos durante todo o ministério de Jesus. Jesus veio para salvar, Jesus veio para buscar, e ele veio para transformar a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, porque transformou a minha e a sua vida. E se você está gostando dessa forma simples de estudar a Bíblia, deixa o seu joinha aqui para eu saber, tá bom? E se inscreve no canal Curadas para Curar com Ana Paula Oliveira. E compartilha essa aula com alguém, mulher, que está começando agora na fé. E ativa o sininho para acompanhar as próximas aulas. Amém? Agora vamos lá, vamos continuar. Porque a segunda parte de Mateus 1 é fundamental, que é o nascimento de Jesus. E depois dessa genealogia, Mateus ele começa a contar como aconteceu o nascimento de Jesus. Maria, ela estava prometida em casamento a José, não é mesmo? Vocês já conhecem a história. E aqui precisamos entender o contexto daquela época. O compromisso do casamento era algo muito sério, gente. Não era simplesmente um namoro como conhecemos hoje em dia, entendeu?
Então, assim, existia um compromisso formal diante das famílias e da sociedade. Era formal, era sério, não podia voltar atrás, era muito raro. E foi nesse contexto que José descobriu que Maria estava grávida. Agora imagina a situação naquela época. José sabia que aquela criança não era dele. E diante daquela cultura, isso poderia trazer vergonha pública a Maria. Mas Mateus disse que José era justo. Ele decidiu não expor ela publicamente. Enquanto José, ele pensava sobre tudo aquilo, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. Olha que lindo. E disse assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, que foi gerado, aí foi o Espírito Santo. Glória a Deus. José recebe uma direção de Deus. Ele entende que aquela criança não era fruto de uma relação humana. Ali o Senhor abriu os olhos do entendimento dele. Era uma obra de Deus. E o anjo continua dizendo para ele: ela dará à luz e porá o filho, o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo e todos os pecados dele. E aqui está uma das mensagens principais de Mateus, capítulo 1. Jesus veio para salvar, né? Que é o Deus conosco. Mateus também, ele cita uma profecia aqui do Antigo Testamento. Olha só, ele fala assim: e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Agora para um pouquinho aqui, porque essa frase é poderosa. Deus conosco. Isso significa o quê? O Deus das promessas entrou na história humana. Jesus nasceu, Jesus viveu entre as pessoas, caminhou pelas ruas. Ele entrou em casas, conversou com pessoas, tocou os rejeitados, conversou com os rejeitados, chorou com quem chorava também. Ele ensinou, ele curou, ele perdoou, ele confrontou. Olha só que lindo. Chamou as pessoas para segui-lo, se fez humilde, veio em carne. Deus conosco é o Emanuel. Isso significa que em Jesus Deus se aproximou de nós. Agora eu vou trazer Mateus 1 para os nossos dias de hoje. Se você esteja começando sua caminhada com Jesus e ainda pensa assim, será que Deus pode fazer alguma coisa com a minha história? Mateus 1 responde você hoje. Sim, claro que sim. Ele pode mudar a sua história. Olha para essa genealogia. Olha para quantas histórias diferentes ali tem, que está ali, diferente, cheia de erros. Deus estava conduzindo tudo até Cristo. Talvez você esteja olhando para a sua própria história e enxergando apenas erros. Mas Deus, Ele olha para você e oferece uma nova vida em Cristo. Isso não significa fingir que o passado não aconteceu. Significa não permitir que o seu passado determine quem você será em Cristo, a sua caminhada em Cristo. Porque é uma grande mentira, tá bom? Do diabo que ele seta a sua mente. Quando você entrega a sua vida a Jesus, começa uma nova caminhada, minha irmã. E Mateus 1 nos apresenta exatamente isso. Jesus veio para salvar. Jesus veio para cumprir promessas. Jesus é o Messias. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Jesus, Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele veio conosco e está conosco. O que eu quero que você entenda de Mateus 1. Se você esquecer todos os nomes da genealogia, não esqueça a mensagem. Mateus quer que você entenda que Jesus está conectado às promessas de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é o filho de Davi. Glória a Deus. Ele é o cumprimento das suas promessas. As promessas que ele prometeu na sua vida vai se cumprir. E ele veio para salvar o seu povo e o pecado do seu povo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, quando você abrir o Evangelho de Mateus, não leia apenas pensando: vou conhecer histórias sobre Jesus. Que às vezes desde pequenininha você já ouviu isso, né? Eu estou conhecendo o Messias prometido. É assim que você precisa entender. Eu estou conhecendo o Salvador. Coloque isso na sua cabeça.
Eu estou conhecendo Emmanuel conosco. Estou conhecendo o caráter de Deus, que é o próprio Jesus na terra, encarnado na terra, mostrando o caráter de Deus para com a sua nação, a nação geral, né? E agora eu vou deixar para vocês uma tarefa de casa. Agora eu quero que você... É simples, tá? É simples, uma tarefinha. Durante essa semana, leia novamente Mateus capítulo 1. Você vai ler devagar. E depois você responde 3 perguntas. Anota aí, papel e caneta. A primeira, o que Mateus 1 me ensina sobre quem é Jesus? A segunda pergunta, o que significa para mim saber que Jesus é o Emmanuel, Deus conosco? A terceira pergunta, o que eu preciso entregar a Jesus hoje? E depois você escreve assim, uma frase sobre o que você aprendeu. Não precisa escrever muito, viu? Faça isso com o coração aberto. Leia, ore antes de estudar, ore antes de ler a Bíblia. Amém? E o Espírito Santo mostra aquilo que você precisa compreender, viver e ser vivida. Amém? Então, hoje começamos oficialmente o Evangelho de Mateus. Entendemos por que Mateus começa com uma genealogia, entendemos a importância de Abraão e de Davi, vimos como Mateus conecta Jesus às promessas do Antigo Testamento, isso é lindo, maravilhoso, porque os dois se conectam. Conhecemos algumas das histórias presentes nessa genealogia, porque tem muitas, e entendemos o significado de Jesus ser chamado de Emmanuel, Deus conosco. E agora nós vamos avançar. Na próxima aula vamos entrar em Mateus capítulo 2. Vamos entender quem eram os magos do Oriente. Você já ouviu falar daqueles 3 magos, né? Porque Herodes ficou tão preocupado com o nascimento de Jesus, porque ele queria encontrar um menino, né? Tudo isso tem um porquê, gente. Porque José, ele precisou fugir com Maria e Jesus para o Egito. Olha só, para o Egito. E como tudo isso se conecta com as profecias do Antigo Testamento. Então, se você quer continuar aprendendo o Novo Testamento comigo, não perde a próxima aula. Ativa aqui o sininho e compartilhe essa aula com alguém que também deseja conhecer a palavra de Deus, que acabou de aceitar Jesus, não entende do Novo Testamento. Aqui, ó, ela conhece o Novo Testamento do zero. E eu quero terminar dizendo algo para você. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. E se Deus está conosco, nós nunca estamos caminhando sozinhas. Até a próxima aula.